questão 1 é para efetuar os cálculos de adição e subtração. Então, a gente precisa observar só, tomar cuidado para colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e assim por diante. Uma observação que eu preciso fazer é sobre a letra D e a letra C. Por quê? Porque elas têm mais de 2 termos. Nesse caso, a gente pode fazer a conta toda de uma vez, ou eu posso fazer por partes, somar os 2 primeiros e no final somar o terceiro. Uma outra observação que eu tenho para fazer é a respeito da letra K. Na letra K, eu optei por colocar o número maior na parte superior da minha conta, tá? Só por estética mesmo. Eu acho que fica mais apropriado a gente colocar um número que tem mais casas na parte superior da conta. Mas isso não interfere no meu resultado. A ordem que eu quiser resolver, de acordo com a propriedade comutativa, né? Ela não interfere no resultado. A questão 2, a gente precisa observar o seguinte: maior número com 8 algarismos, primeiro vamos pensar, o maior algarismo que a gente tem é o algarismo 9, né? Então, para eu formar um número com 8 algarismos e ele ser o maior possível, é só eu completar com 8 noves, no caso. Então, eu vou ter o número 99.999.999. O problema sugere que a gente subtraia esse valor dos 63 milhões que foi dado lá no enunciado. Então, eu faço essa continha de menos e vou encontrar a população de São Paulo. A questão 3, ela é composta de multiplicações e divisões. Falar um pouquinho da multiplicação. Então, a gente precisa lembrar como que a gente faz a multiplicação. Quando eu multiplico o número que está na casinha das unidades, o meu resultado ele vem sendo composto na casinha das unidades. Quando eu multiplico um número que está na casinha das dezenas, o resultado eu começo a colocar a partir das dezenas. Então, olha lá na letra A. Quando eu multiplico o 2 vezes 5, o 2 está na casinha das unidades. Então, eu começo a colocar o meu resultado a partir da casinha das unidades. Como o 4 está na casinha das dezenas, quando eu faço 4 vezes 5, eu começo a colocar o resultado na casinha das dezenas, tá? Um cuidado especial com a letra E. A letra E, como a gente tem um zero na casinha das unidades, eu coloco esse zero na casinha das unidades e passo para a casinha das dezenas. Quando eu vou multiplicar o 5 está na casa das centenas, então o resultado dele eu preciso colocar na casinha das centenas. Então, tomar cuidado com esse detalhe. Na sequência da letra G até a letra L, a gente só tem continhas de divisão. A divisão ela é bem intuitiva. Então, por exemplo, lá na letra H, em que lá no divisor eu tenho um número com 3 algarismos, como que a gente faz esse cálculo? Então, eu pego os 3 primeiros algarismos do dividendo, no caso 757. Uma tática que eu uso é dividir os 2 primeiros algarismos pelos 2 primeiros algarismos do divisor. Dessa forma, eu acho um valor aproximado para eu colocar lá no meu quociente. Então, por exemplo, se eu divido o 7 por 1, o primeiro algarismo do dividendo pelo primeiro algarismo do divisor, o meu resultado dá 7, eu já sei que para esse quociente, por exemplo, eu não preciso testar o número 8, porque o 8 vai ser um número muito elevado. Então, eu faço dessa forma, tá? Uma outra observação é a respeito da letra L. A letra L, se a gente quiser, pode se cancelar
o último zero do dividendo com o zero do divisor. Dessa forma, eu trabalho com números menores. Eu posso fazer isso que é como se eu estivesse dividindo todos os dois por 10. Então, a gente cancela esses dois zeros e o resultado no final é o mesmo. A questão 4, ela é uma questão de multiplicação e de soma. Então, eu preciso multiplicar o número de funcionários pelo valor de salário de cada um. Então, eu faço essa multiplicação e no final eu somo todos os valores. Para a questão 5, a gente vai usar o que a gente chama de princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é multiplicar todos os termos que estão sendo dados aí. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar o número 60. Questão 6, ela é uma questão bem interessante. Ó. Uma professora tem 237 balas para dar a seus 31 alunos. Qual é o número mínimo de balas a mais que ela precisa conseguir para que todos os alunos recebam a mesma quantidade de balas, sem sobrar nenhuma para ela? Ou seja, em outras palavras, ela quer uma divisão exata do número dividido por 31 e que o resto seja zero. O que eu fiz? Eu fiz essa divisão aí do 237 por 31 e achei resto igual a 20. Como o nosso divisor é 31, eu preciso de um número que seja 11 unidades acima desse para que a minha divisão seja exata. Como o resto foi 20, ó, eu fiz 31 menos 20 para encontrar o número 11, ou seja, se eu somar 11 unidades no número 237, eu acho um número que é divisível por 31 sem sobrar resto, tá? No caso, seria o número 248, que não está pedindo aí. Então, esse exercício ele é bem interessante, porque, na verdade, ele está trabalhando com o resto da divisão, tá certo? E como ele quer uma divisão exata, eu precisaria, nesse resto, de encontrar o número 31, só que a gente sabe que isso não é possível, né? Então, eu vou somar 11, se eu somar 11 unidades a esse resto, eu fico com o resto 31, no caso. Na questão 7, considere a sequência MATHEUS, MATHEUS, etc. Ele quer saber qual letra que ocupa as posições que são indicadas aí. Olha como que eu resolvi esse exercício, pessoal. Se a gente observar, a partir da oitava letra, na verdade, né? As letras começam a se repetir. Então, até a sétima letra, elas são todas diferentes. A partir da oitava letra, elas começam a repetir e na mesma sequência anterior. Então, a oitava letra ela é igual à primeira, a nona letra ela é igual à segunda e assim por diante. O que eu fiz? A dica que eu tenho para esse exercício é pegar a posição que foi indicada. Então, na letra A, por exemplo, que é a 17, eu vou dividir esse 17 pelo número 7. De onde que eu tirei esse 7? Porque são 7 letras que não se repetem, né? Como a gente falou lá no início, é a partir da oitava que começa a se repetir. O resto dessa divisão vai me dar a posição em que a letra ocupa. Então, se o resto for 3, ele vai coincidir com a terceira posição. Se o resto for 5, ele vai coincidir com a quinta posição. Se eu pegar lá na sétima letra, por exemplo, o resto vai ser 0. Então, se eu tiver um resto 0, ele vai coincidir com a sétima letra e assim por diante. Se vocês quiserem, vocês podem fazer para testar, porque até o 17º é fácil, é só eu completar essa sequência aí, né? Na verdade, é só a gente contar, porque aí ele já me deu 21 letras. Então, se a gente contar, ó,
até o segundo S eu tenho 14, 15, 16, 17. Vai ser a letra T, que realmente coincide com a proposta do exercício. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou dividir por 7 e observar o resto. O resto vai me falar qual é a posição da letra que eu preciso ocupar. A questão 8 é uma questão que veio abordando sobre potências. Já falamos bastante sobre as potências. Então, a potência, na verdade, eu pego o número que está embaixo, que a gente chama de base, e vou repetir ele numa multiplicação de acordo com a quantidade que está expressa no expoente, que é o de cima. Então, na letra A, por exemplo, 6 elevado ao cubo, 6 elevado a 3, a gente multiplica o fator 6 3 vezes. Tomar cuidado para não fazer 6 vezes 3. O resultado não é 18, ó. Pode ver que na letra A o nosso resultado deu 216, tá? A questão 9 também é uma questão que envolve o princípio multiplicativo. Então, em cada situação aí, eu vou multiplicando o 4 anterior, ó, chamar atenção para a letra B. Quando eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4 a gente já tinha calculado lá na letra A. Então, eu preciso só multiplicar o 16 por 4. Na letra C, em que eu preciso multiplicar o 4 por ele mesmo 4 vezes, ou seja, resolver uma potência do 4 elevado à quarta potência, eu posso simplesmente pegar a letra B e multiplicar de novo, né, por 4. Eu não preciso estar repetindo esse cálculo. A questão 10 eu preciso chamar atenção para a ordem de resolução. Quando a gente tem uma expressão numérica deste tamanho, então a primeira coisa que a gente precisa resolver é na ordem aquela ordem que a gente já conhece. Primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Com relação às operações, agora que a potência entrou, a gente precisa primeiro eliminar todas as potências, ó. Então observa lá na letra A para vocês verem. Eu pego lá na primeira linha e vou resolver todas as potências. Então, eu resolvo o 5 ao quadrado, o 3 ao quadrado, o 2 ao quadrado. E, independente delas estarem no parêntese ou não, eu já posso eliminá-las de uma vez. E, a partir daí, eu começo a resolver normalmente, igual a gente já sabia. Primeiro, eu resolvo multiplicações e divisões na ordem em que aparecer, depois adições e subtrações também na ordem que aparecer. Então, a diferença agora é que primeiro a gente vai resolver todas as potências e depois a gente vai eliminando de acordo com o que a gente já sabia fazer. Então, pessoal, eu peço que vocês se orientem pelos exercícios, corrijam todos e não deixem passar nenhuma dúvida. Em caso de dúvida, é só entrar em contato ou durante as nossas aulas mesmo, a gente tira essa dúvida, mas é importante que vocês não deixem passar para não acumular, tá bom? Obrigadinho pela atenção e até a próxima.